Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Shoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é Constituição de 1824. O Brasil tinha acabado de ficar independente e tivemos aí a nossa primeira Constituição para organizar, né, a legislação e os primeiros passos da nação brasileira após a independência. E até também como parte dos esforços de se construir uma identidade nacional. Esforço esse aí que tomou quase todo o século XIX. E alguns pontos importantes aí da Constituição de 1824 tem a ver, por exemplo, com a relação de poder. O Brasil, através da Constituição de 1824, passa a ter 4 poderes. O poder legislativo, fazia as leis, o poder executivo, que executa essas leis, deve garantir as condições para que essas leis funcionem, o poder judiciário, julgando de acordo com a lei, e o poder moderador, que era o imperador, Dom Pedro I, naquele momento. O poder moderador tinha a capacidade aí de interferir nos outros 3 poderes. Outro ponto também é a relação do Estado com a Igreja. Na Constituição de 1824, a Igreja Católica é declarada religião oficial do Império. As outras religiões poderiam existir, mas estavam proibidas de fazer seus cultos em público. Outro ponto também da Constituição de 1824 são as regras para eleições. Naquele momento da história, a Constituição brasileira de 1824 foi até considerada avançada nessa questão. E embora para os nossos dias atuais, ela fosse aí considerada bastante restritiva. O voto era condicionado a gênero, então, por exemplo, mulheres não votavam. Era condicionado também a questão da liberdade, então escravos não votavam. Era condicionado à idade, então menores de 21 anos não votavam. Militares de várias patentes aí também não votavam. E era condicionado também à renda, então havia para ser considerado um votante que ia escolher os eleitores, esses eleitores iam escolher deputados, senadores, etc. Para poder votar, portanto, e para poder se candidatar, havia uma questão de renda mínima aí. 100 mil réis por ano, 200 mil réis por ano, 400, 800 mil réis por ano. Então, conforme a renda, a pessoa poderia votar ou não, ser votada ou não. Às vezes podia votar, mas não podia se candidatar, dependendo da renda. Então, foi um ponto aí da Constituição de 1824. Houve outros pontos também e que nós vamos abordando na medida em que avançarem os nossos estudos sobre o Império do Brasil. Em outros vídeos comentaremos mais sobre esse assunto. Muito obrigado.